Meu amigo, presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Se nós queremos que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, que tanto se manifestou no passado, venha se manifestar nos dias atuais, porque os problemas são os mesmos ou até piores, se nós queremos que o Deus de Abraão se manifeste nos dias de hoje da mesma forma como se manifestou nos dias passados, nós temos que imitar os heróis da fé do passado, no mínimo. E é exatamente essa razão do porquê nós iremos a Israel, lá no vale de Josafá, o vale onde o Senhor julga, que é similar ao vale do Armagedon. É similar ao Armagedon, não ao vale do Armagedon, porque é um lugar de julgamento. Veja só, qual era a situação de Josafá? O que Josafá fez para ele merecer de Deus atenção? Olha só, Josafá era um bom rei. Aliás, era um dos poucos bons reis que Israel teve. Um dos poucos. Ele era um dos poucos. Ele fez o que agradava a Deus. E na hora da sua tormenta, na hora da sua tribulação, na hora do seu desespero, vamos ver o que ele fez para ser livre pelo próprio Deus. Diz o texto sagrado, se você ler comigo, 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim, no versículo 2 diz assim: Vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão perto. Então, imediatamente, Josafá teve medo e se buscou a buscar ao Senhor. Olha só, quando ele ouviu a notícia de que grande multidão dos inimigos vinham contra ele e que ele não tinha forças, ele não tinha um exército capaz de enfrentar essa multidão, ele ficou apavorado, ficou com medo, que é o que acontece com muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Obviamente, você não está ouvindo nenhuma notícia má, eu não estou lhe dando notícia má, muito pelo contrário. Mas você, quando ouve uma notícia má, quando nós ouvimos uma notícia ruim, imediatamente o nosso coração salta de medo, que é uma coisa natural do ser humano. É uma coisa natural. O medo é uma coisa natural, já faz parte do ser humano. Só que a diferença é que alguns homens têm fé, e tanta fé em Deus, que controlam os seus medos, administram os seus medos, andam sobre os seus medos. E a maioria, infelizmente, que não tem essa força, esse poder chamado fé, obviamente fica refém dos seus medos. Josafá foi visitado pelo pavor, pelo medo. Apesar da sua fé em Deus, ele foi visitado pelo medo. Imediatamente que fez Josafá, ele se pôs a buscar ao Senhor. Quer dizer, quando a pessoa tem fé, ela vai à fonte da fé, porque Deus é a fonte da fé.
O trono de Deus é que sustenta a fé do seu povo, da sua igreja. É o que sustenta a fé dos seus filhos. Então, quando nós nos envolvemos com dificuldades, quando somos assombrados, somos ameaçados pelo inferno, imediatamente nós buscamos recursos com aquele que é o autor da nossa fé. E aí é que está a grandeza da fé, minha amiga, meu amigo ouvinte. É aí que está a grandeza da fé. Você sabe que quando uma pessoa não tem coragem, quando uma pessoa é medrosa, quando uma pessoa é vítima por exemplo, da depressão, então essa criatura é uma resposta. O seu problema é uma resposta das dúvidas que há dentro dela. Você sabe que nós vivemos num mundo onde a guerra é entre a dúvida e a fé. A dúvida e a fé. E quem vive na fé sobrepuja as dúvidas, não tem medo e vai em frente. Quem vive nas dúvidas, obviamente, fica refém, escravo desse sentimento que traz outros problemas. Porque a dúvida traz o medo, a dúvida gera a preocupação, a dúvida gera aquele estado de inércia, a dúvida gera aquele medo desesperado, pavor, a dúvida gera a insegurança. Por exemplo, há pessoas que dizem assim: ô bispo, minha mãe disse assim, você vai casar e vai ser mais infeliz do que eu. O que você está fazendo comigo, os seus filhos vão fazer pior com você. Então a mãe joga, às vezes, uma praga na filha. Às vezes diz assim, você nunca vai casar. E esses pensamentos, essas pragas, essas maldições, aterrorizam as pessoas de forma que elas ficam com aquilo na cabeça, descem para o coração e elas ficam acuadas. Como uma barata num canto fica acuada diante da vassoura que vem contra ela. Então muitas pessoas vivem sob a maldição de palavras. Palavras que trazem terror, ou que trouxeram terror, e que se mantêm vivas na cabeça delas. Então você, minha amiga, meu amigo ouvinte, precisa saber, tem que saber, que a fé não tem nada a ver com a religião. A fé tem a ver com a coragem. Aliás, o que motiva a coragem é a fé. O que leva uma pessoa a ser corajosa, ousada, decidida, determinada, definida, é a fé. E de onde vem a fé? Nós já falamos. A fé vem do trono de Deus. É um dom de Deus. E a fé é o poder de Deus que faz alavancar a coragem. Diz o texto sagrado, só para você ter uma ideia do valor, do poder da fé. Diz o texto sagrado que o coração de Josafá tornou-se ousado, corajoso, intrépido para seguir a palavra de Deus. Presta atenção. O coração de Josafá tornou-se ousado, intrépido, corajoso para seguir a Deus, para seguir o Senhor. E eu pergunto, quem lhe deu um coração ousado? Quem lhe deu um coração determinado? Quem lhe deu um coração de fé? É óbvio que uma pessoa que
é dirigida por Deus, uma pessoa que tem a presença do Espírito de Deus é ousada na sua maneira de ser. Enquanto que uma pessoa que não tem o Espírito de Deus vive no medo, vive refém do medo, do pavor, vive refém da dúvida. Eu não sei se vou, se eu não vou. Quantas e quantas e quantas pessoas ficam entre uma atitude e outra, entre seguir para a esquerda ou para a direita. Quantas e quantas não são as pessoas que vivem na dúvida entre o sim e o não? Não é verdade? Por quê? Porque elas não tiveram uma experiência com Deus, porque elas não receberam o Espírito de Deus. E por conta disso, essas pessoas sofrem. Elas sofrem derrotas nas suas vidas, seja a vida sentimental, seja na vida econômica, seja na vida familiar, seja na sua saúde. Enfim, elas sofrem derrotas e fracassos em toda a sua vida por conta das dúvidas que dominam o seu interior. Minha amiga, meu amigo, quando a pessoa tem um compromisso, um pacto com o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor Jesus vem sobre ela e lhe dá coragem, não apenas a fé, mas a fé que faz dar coragem para ela tomar atitude de fé. É isso que você tem que entender. Deus falou para Josué uma ocasião: ser forte e corajoso, ser muito forte e corajoso. Então, minha amiga, meu amigo, se você quer tomar posse da bênção de Deus, você quer trazer o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus de Gideão, o Deus de Josafá, para os dias atuais ou para os seus dias, enquanto você estiver neste mundo, então você tem que agir como Abraão, Isaac, Israel, como Moisés, como Josué, como Gideão. Você tem que agir como eles, como Josafá. Na hora que veio o medo, na hora que veio aquela notícia que desabou sobre a sua cabeça, sobre o seu reinado, como uma bomba, ele se dispôs a buscar o Senhor. E é exatamente isso que nós iremos fazer nessa campanha do Vale de Josafá. Nós vamos lá no Vale de Josafá porque precisamos. Nós, pastores, precisamos. Nós temos nossas lutas, nós temos nossas batalhas, nós temos nossas orações que ainda não foram respondidas. Então vamos descer o Vale de Josafá e pedir para Deus julgar a nossa causa hoje, da mesma forma como ele julgou a causa de Josafá naquela altura. Porque Josafá estava apertado. A vida dele e de seu povo estava em risco. Porque se aqueles inimigos entrassem em Jerusalém, iriam acabar com aquela nação, o reino de Judá. Então era a vida deles que estava em jogo. Então no desespero, Josafá foi e buscou ao Senhor e pediu e apregoou um jejum em toda Judá. E todo o povo se uniu com ele. Josafá e o seu povo eram um diante de Deus, na busca de uma resposta, na busca do juízo de Deus, na busca da justiça de Deus. É como se ele dissesse assim: ó Deus, o Senhor é conosco, o Senhor não fez promessas aos nossos pais, agora os inimigos nos cercam e nós somos impotentes diante deles. Então o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai ficar calado? O Senhor vai ficar imóvel? O Senhor não vai fazer alguma coisa por nós? Porque se o Senhor não agir em nossas vidas, nós estaremos mortos amanhã. Minha amiga, meu amigo,
nós vamos descer ao vale de Josafá com essa proposta de trazer resposta. A resposta àquela situação crítica que cada um de nós tem vivido. A resposta à súplica, ao clamor que nós vimos fazendo há tantos anos e que ainda não foram respondidas. Se você tem uma proposta, se você tem um clamor, se você tem um desespero, se você tem uma situação de vida ou morte, um caso na justiça que não sai, que já era para ter sido julgado e o juiz não julga, fica amarrado lá, parece que fica tudo entravado na sua vida. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos descer ao vale de Josafá para buscar a resposta de Deus. Você crê? Você crê? Porque quem crê é porque Deus deu a crença, deu a fé. Quem não crê é porque Deus não deu a fé, não deu a crença. Essa é a realidade. Essa é a pura verdade. A pessoa acredita porque Deus lhe deu crédito. Porque Deus lhe deu o espírito da fé. Quando a pessoa não crê, é porque a ela não foi revelada a fé. E por conta disso, ela fica perdida por esse mundo afora. Vamos então agora falar com Deus e pedir para que Ele venha doar fé para aqueles que dizem: ó, meu Deus, me ajude. Ajude-me na minha falta de fé. Vamos falar com Deus.